Estamos no ar com mais uma edição da Voz do Marchador, o podcast oficial da BCC-MM. A você que nos ouve, nosso muito obrigada. Eu sou Flávia Zago. E eu sou Paula Magalhães. Sejam bem-vindos. Boas-vindas também ao nosso convidado da edição, Paulo Roberto Ribeiro. Obrigado, é um prazer, estar aqui com vocês. Estamos aqui para trocar informações, ideias e transmitir, ao nosso grande público aí, amante do Manga Larga Marchador. Prazer em receber você aqui, Paulo. Você tem um vasto currículo. Eu vou dar uma passadinha aqui. Gente, o Paulo, ele é instrutor de equitação do curso Manga Larga Marchador para Todos, na Doma e Equitação. Já foi jurado da BCC-MM e olha que legal, é consultor do Globo Rural e integrante da bancada do Resenha do Marchador nos eventos da raça. Quantos anos na área, Paulo? É cavalo desde criança, eu sou envolvido com isso, já vem aí, como diz, no sangue, com o meu pai, que era, vamos falar assim, um tropeiro aí na lida com gado, Agora, eu sempre procurei, assim, aprender sobre cavalo, porque eu gostava demais, e gosto, até hoje, pra gente estar envolvido, E agora, profissionalmente, vamos dizer assim, já está indo aí para quase 40 anos, nessa área aí, profissionalmente mesmo. Mas a vida toda estudando e aprendendo com o cavalo. Paulo, para começar nosso bate-papo, nessas andanças que você teve pelo universo do cavalo, quais que são as principais dúvidas que você observa nas pessoas? As pessoas que envolvem com o cavalo, mesmo até profissionais, e amadores aí do cavalo, a dúvida é justamente eles não entendem que o cavalo aprende as coisas pelo alívio. Todo mundo acha que tem que ter uma imposição sobre o cavalo. Seria o que a gente usa o termo pressão. Então a dúvida principal é essa, porque quase todas as perguntas que são dirigidas a gente, a hora que você vai interpretar o que eles estão querendo, é justamente porque eles não dão o devido alívio para o cavalo aprender. O cavalo é nesse alívio que o cavalo enxerga as coisas assim, isso que você quer, tá certo. O alívio é como se dissesse pro cavalo, muito bem, é isso que eu tô querendo, tá? Então, a dúvida maior, quando você envolve todas as perguntas aí, é justamente essa falta de dar o alívio. Eles acham que é o comando, aquela pressão que ensina o cavalo. E por que as pessoas têm dificuldade em perceber isso? Isso vem muito culturalmente. Vamos usar esse termo assim, uma cultura visual, tá? Porque, por exemplo, nós vamos assistir um concurso de marcha, que é aí o carro, vamos falar, o carro-chefe aí das posições da nossa raça, Vocês veem o cavalo numa atitude, andando num garbo todo muito bem colocada, com uns movimentos enérgicos, Então, quem enxerga aquilo ali, você acha que o cavalo estar naquela atitude, naquela posição, é a pressão que vai colocar o cavalo daquela forma, entendeu? Agora, para você chegar a um ponto máximo que você quer do cavalo, e o cavalo trabalhar numa condição física e psíquica também boa, você tem que ensinar as coisas para ele dando alívio. Eu te quero assim, a hora que ele chega naquele ponto que você quer, você alívio. Dá o alívio. A pressão, às vezes, é para o cavalo executar o que você quer. A hora que você dá o comando, vão chamar ele de pressão, Você dá um comando no cavalo. Assim que ele executou, você tem que aliviar para ele entender que ele fez o certo. Então, quando a pessoa ainda é pouco experiente, Paulo, na aproximação com os animais, na montaria, ainda não tem uma segurança para a atividade, como que você inicia essa abordagem para essa pessoa? Primeira coisa, a pessoa tem que entender que ele está mexendo com um ser vivo, que tem vontade própria, Isso é muito importante as pessoas entenderem isso, É muito diferente, eu falo muito para os alunos, porque a gente até brinca, você vai num curso de equitação, você vai aprender, equitação, vamos falar, dirigir um cavalo, É muito diferente você dirigir um carro, Porque o carro não tem vontade própria, você parou, ele desligou, ele acabou e tal. O cavalo não, ele tem vontade própria. Então é muito importante, sempre que a gente começa com um aluno, principalmente inexperiente, a gente começa a ensinar assim, o instinto do cavalo, como que é a vida do cavalo na natureza, como é o comportamento do cavalo, para essa pessoa entender, a interagir com esse animal, tá certo? Essa interação é repassada, cavalo-cavaleiro.
Isso é importantíssimo. Até muitas vezes a gente usa o termo quando tem uma apresentação, né, de qualquer esporte equestre, você fala o conjunto, né? Por quê? Porque é cavalo-cavaleiro. Tá? Você tem que fazer um conjunto com o seu cavalo, isso é importantíssimo, né? E para você interagir com o cavalo, justamente você tem que entender o comportamento dele. O cavalo, por exemplo, na natureza, ele é presa, ele sempre foi caçado, né? E nós somos predadores. Então o cavalo, se você fizer uma abordagem com ele, por exemplo, você entra dentro de um redondel ali, isolado, você e o cavalo. Se for um cavalo totalmente selvagem, por exemplo, ele te enxerga, entrou um predador aqui, entrou um leão para me engolir, né? Nós temos o que? Os olhos frontais, né? Isso é conformação de predador, que as presas têm todos os olhos laterais, justamente para poder ter segurança de enxergar o entorno dela, né? Então, quando nós entramos a primeiro contato, por exemplo, com o cavalo, ele te enxerga como um predador. Nós temos muito cheiro de carne, né? Porque nós consumimos carne, então nós transpiramos esse cheiro. Outra coisa que nós temos, a orelha virada para trás. Todo predador, qualquer animal, a hora que ataca, ele murcha a orelha, né? Porque se a orelha ficar exposta numa briga, ele pode machucar. Então, quer dizer, nós temos tudo de ataque, né, quando o animal enxerga a gente. Então nós temos que ir mostrando para o cavalo nesse relacionamento que nós não estamos ali para predar ele, né? Isso, aí ele vai confiando na gente, né? Então tem toda uma linguagem corporal, porque o cavalo não sabe falar. O cavalo, né, esses relinchos, muita gente acha que o relincho do cavalo está fazendo uma comunicação muito grande, mas são poucas, vamos falar, códigos que ele tem de relincho aí. A expressão do cavalo é toda corporal, né? Uma égua com o potrinho dela, ela dá os comandos todos com posicionamento de corpo. Um garanhão perante a outro garanhão, quando vai invadir o harém dele ali, né? Ele tem toda uma expressão corporal. Então nós temos que ter também essa expressão corporal para o cavalo. Então, quando nós entramos no redondel ali, a gente vai assumir posturas, né, de gestos, de posicionamento de corpo, que vai indicando para o cavalo o que a gente quer. Por exemplo, você entrar já de frente para um cavalo, já caminhando de peito aberto, isso é sinal de avanço, né? Por isso que às vezes no início a gente vai mais lateralmente, né, para o cavalo, para mostrar que nós não estamos numa posição de ataque, né? Tem que ter uma sensibilidade, uma sutileza até para isso. É muito grande. É o que a gente passa às vezes para os alunos nossos, né, a respeito disso, né? Justamente a pessoa tem que aprender esse gestual, né, para o cavalo te entender o que você quer. Então o que nós queremos do cavalo? O que nós usamos do cavalo? Em qualquer área é um movimento, né? No esporte é um movimento, né? Nos passeios que a gente vai fazer nas cavalgadas, no lazer, é o movimento do cavalo, né? E nos esportes de corrida, de salto, tudo até na terapia, né? No caso da ecoterapia, nós aproveitamos o movimento do cavalo. Muita gente acha que é o encanto do cavalo só com o praticante, né? E isso é usado também, mas o principal é o movimento do cavalo, tá? Então nós temos que dominar o movimento desse cavalo. Você dominou o movimento do cavalo, você domina a mente dele. Então quando eu entro no redondel, eu indico o lado que eu quero que ele vá. A partir do momento que ele foi para aquele lado, eu não deixo ele voltar mais, né? É só hora que eu quiser que ele volte, que eu vou dar um comando de posicionamento dentro ali para ele virar, tá? E sempre, coisa importantíssima, que são os detalhes que o pessoal não presta atenção nisso, na hora dele virar dentro de um redondel, ele tem que virar sempre de frente para mim, e nunca de costas para mim. Porque o cavalo sempre oferece a garupa, que é o lugar mais seguro para ele, tá? Ele deixa uma aproximação muito mais fácil na garupa, porque no caso de um risco de perigo, ele pode escoiciar, tá? Então nós temos que ir tirando isso do cavalo, sempre fazer ele voltar de frente. Então, o cavalo, ele é cheio de detalhes, né, de sutilezas que a gente tem que ir percebendo. Porque a partir do momento que você vai queimando etapa ou errando numa etapa dessa, o cavalo começa a te dominar, tá? O relacionamento que a gente tem que ter com o cavalo é sempre de líder. Nós nunca podemos deixar o cavalo nos liderar. Porque o cavalo, a vida dele é em bando, né, é em grupo. Então, eles têm uma hierarquia dentro desse grupo. E no caso, quando a gente traz um cavalo para o convívio nosso, ele está entrando no nosso bando. Então você sempre tem que ser o líder dele. Se inverter essa posição, a coisa começa a complicar.
Ô Paulo, o que a pessoa precisa saber para começar essa relação com o pé direito, não deixar o animal dominar, digamos assim? É justamente conhecimento, né? A pessoa tem que estudar, né? Procurar fazer cursos com profissionais aí, né? Que de gabarito, vamos dizer assim, para poder orientar a pessoa da maneira correta. Porque eu estou falando, são detalhes, né? Às vezes a gente recebe pergunta de alunos nossos, meu cavalo está aqui me dando umas mordidinhas, me empurrando com a cabeça, que gracinha. Aquilo tudo ali já é um teste que o cavalo está fazendo com você. Um cavalo que te dá aquelas empurradinhas de cabeça, ele está dominando, ele está tirando você do espaço dele. Então ele está te liderando. Então são os detalhes simples aí, vamos usar o termo até bobo, né? Mas que a gente tem que observar, tá? Aí você não pode deixar ele ter aquele tipo de atitude. Ele que tem que sair do seu espaço. Você pode entrar no espaço dele, ele nunca no seu. Porque senão daqui uns dias ele está te atropelando, né? E o cavalo é um ser muito grande, é uma montanha de músculo, né? De força, né? E se a gente for assim, atento a esses detalhes, tá? E conseguindo essa convivência, cara, vira uma convivência maravilhosa. Agora, se começar a errar, eu vou te falar que aí a gente às vezes cria monstros, né? Que tem casos aí terríveis de cavalo, mas é raríssimo o cavalo complicado. A maioria somos nós que fazemos ele daquele jeito. São defeitos colocados, podemos dizer assim? Isso aí. E é importante respeitar o bem-estar também, né? Isso, E isso é um ponto que vale... Você colocou aí, por exemplo, o que é o bem-estar, né, do cavalo. Muita gente acha que o bem-estar é ficar alisando o cavalo, é dando banho nele todo dia, né, dando beijinho. E não é isso. O bem-estar é você respeitar a natureza dele. Né? Por isso que a pessoa tem que entender como é que o cavalo é na natureza. Um cavalo vive em grupo. Aí você pega um cavalo e isola ele numa baia totalmente fechada. O que você está fazendo com ele? Você está levando ele ao desespero, à loucura. Porque ele fica assim, se chegar um predador aqui agora, o que eu vou fazer? O cavalo, por exemplo, ele dorme em pé, são os cochilos e o sono profundo de um cavalo é deitado. Um cavalo de fibra mesmo, você coloca ele numa baia totalmente fechada, ele vai demorar a deitar. Só a hora que ele entender que ali realmente não tem perigo para ele. Porque na natureza ele deita que hora? Quando ele está em grupo, fica um em pé vigiando. Às vezes deita 4, 5, 10 cavalos, ficam ali deitados. Tá? E então o cavalo perde totalmente, né, aquela parte de segurança dele. Então o bem-estar nós temos que preocupar com isso, nós temos que preocupar com a altura que um cavalo gosta de comer, ele sempre gosta de capim rasteiro, a turma vem e coloca umas redes de feno lá no teto da baia, o cavalo vai comer com a cabeça mais alta, aí ele não produz saliva na quantidade boa para ter a digestão dele. Quando ele abaixa, ele mexe com toda a parte superior de musculatura dele, o abdômen dele contrai. Então, nós temos que ir aprendendo isso, a soltar um cavalo todo dia. Você prende um cavalo numa baia e deixa ele preso 24 horas. Tá? Então, o bem-estar do cavalo, nós temos que ir pensando, é dar uma vida mais próxima do que é a dele ali no campo, né? Respeitando essa natureza dele. Ô Paulo, diante de tudo isso, que atitudes a pessoa nunca deve tomar perante um cavalo? Tem várias aí, né? Vamos falar assim. Uma das atitudes, né? Vamos falar, é justamente você dar pressão demais nele. É gritar, é ser agitado com o cavalo, tá? Isso você não deve fazer. Porque o cavalo é igual uma pessoa, né? Eu tô falando, é um ser vivo, e nós temos cavalos com vários temperamentos diferentes. Então nós temos cavalo calmo, cavalo nervoso, cavalo inteligente, cavalo menos inteligente, né? Então, por exemplo, você tem um peão aí que é nervoso, agitado, essa coisa toda. Se ele pega um cavalo que é menos inteligente, vamos dizer assim, mais submisso, esse peão pode usar até a violência nesse cavalo, que ele vai conseguir as coisas. Esse cavalo vai se entregar, vai ficar submisso e tudo bem. E ele acha que com isso, com essa ignorância, com essa violência toda, ele, vamos dizer, conquistou o cavalo, tá? E se ele pegar um cavalo inteligente, aí a coisa começa a complicar. Porque esse cavalo, uma hora, ele vai testar. Tá? E às vezes com aquele peão que foi violento e ainda consegue dominar aquele cavalo, ele ainda, vamos dizer, controla mais ou menos aquele cavalo. Uma hora que chegar uma outra pessoa que não tem aquela mesma maneira e às vezes assume uma atitude, um movimento de braço que parece que vai bater ou alguma coisa, que o cavalo recordar aquilo, o cavalo às vezes vai revidar, entendeu? É onde citamos aqui um pouco antes, você cria um monstro. Tá? O cavalo inteligente,
ele vai testando, ele não aceita muita coisa, às vezes você acha que dominou, mas uma hora ele te testa, tá? Então, essas atitudes violentas a gente não deve ter com o cavalo, de gritar, essa coisa toda, tá? O cavalo tem memórias, né? Assim. E a memória dele para dor, para coisa negativa, ela é monstruosa. E não é só ele, é igual a gente, né? Às vezes você convive com a pessoa anos e anos, a pessoa te tratando bem e tal. Porque a bondade, ela é suave, né? Ela não marca a gente tanto, né? E a violência, ela é dolorida, ela é, né? E a violência, às vezes, principalmente na cabeça do animal, pode levar à morte. Pode levar a um machucado que ele não vai poder ir mais atrás de comida, atrás de água, poder fugir do predador, né? Então, a memória do cavalo para dor, para coisa ruim, ela é bem forte, viu? Paulo, tem tanto assunto legal que a gente, né, acho que a prosa aqui renderia vários programas. Mas a gente tem recebido participação dos nossos ouvintes, querendo saber muito sobre equitação, sabe? Então, assim, queria que você passasse para as pessoas que estão, né, começando esse processo da equitação, quais os exercícios indicados para os cavaleiros mais experientes para descontrair o cavalo antes das pistas. Como que as pessoas podem treinar isso nos aras? Isso é muito importante, né? A descontração, o que nós falamos justamente no início aqui, que é o alívio para o cavalo. O cavalo, ele não aguenta trabalhar sob pressão, ele chega num ponto que ele explode, né? Essas loucuras aí de cavalo empinar, né? De bolear, que é o cavalo cair de costas, isso tudo é pelo excesso de pressão, tá? Então, isso vem de um treinamento desde a doma, tá? Que a gente tem que pedir uma coisa pro cavalo. O cavalo fez, nós temos que ter em mente isso. A nossa mão, principalmente a mão, né? Que nós vamos colocar ela aqui para pedir alguma coisa pro cavalo. A nossa mão tem que ser bem lenta para pedir. Então eu vou pedir pro cavalo, vire aqui. Ela é lenta. Agora virou, ela tem que ser rápida. Isso mesmo, tá? Então, antes de uma entrada de pista, você vai iniciar um trabalho com o cavalo, você tem que já entrar com ele um pouco mais relaxado. O cavalo só aprende relaxado, o cavalo tenso não aprende, tá? Então, você, por exemplo, tirou um cavalo de uma baia. Se ele está com muita energia, né, vamos colocar assim, por causa de alimentação, suplementação, que hoje tem gente até que exagera demais no cavalo, né? Você pode fazer um trabalho de guia nele primeiro. Nós temos uma coisa muito séria na nossa cultura, que depois que nós montamos num cavalo, a gente nunca mais faz trabalho de chão com ele, né? E o trabalho de chão é importantíssimo. Você vê os equitadores do cavalo de salto, do cavalo de adestramento, né? Volta e meia estão com trabalho de guia no cavalo, né? Porque até isso é bom para o cavalo, porque não tem o peso do cavaleiro em cima, vai forçar muito mesmo musculatura, articulação, né? Então, se ele está com muita energia, você coloca uma guia nele, pode estar arriado, com embocadura, mas você coloca uma guia e faz alguns trabalhos de chão com ele, né? Ele fazer círculos em volta de você na guia, né? Para ele tirar um pouco daquela energia, e a partir daí você começa a fazer alguns trabalhos com ele, que a gente vamos usar um termo, desengajamento de garupa, né? Que é o cavalo sair com a garupa em relação vamos falar, ao trem anterior dele, aos anteriores, às mãos dele. Aí você faz esse desengajamento e já faz ele mudar de direção, né? Quando você faz o desengajamento, você jogou o peso nas mãos. Quando você vai mudar a direção, o cavalo joga o peso nos pés. Então isso, para vocês entenderem, nós estamos trabalhando a coluna do cavalo, o corpo do cavalo. Como se fosse uma academia para cavalo. Isso aí, é uma academia para cavalo, tá? Então você começa a flexionar esse cavalo nesse trabalho de guia, tá? Isso se ele tiver com muito excesso de energia. Se ele não tiver, você pode fazer esse mesmo trabalho montado, tá? Mas você começa sempre a passo, né, com o seu cavalo, pede para ele círculo, né? Círculo, depois solta a garupa. Então você tem que fazer ele cruzar os pés, cruzar as mãos, flexionar pescoço, flexionar a nuca, arquear a costela. Então você vai mexendo, como diz, da ponta do focinho do cavalo até lá quase na ponta do rabo, tá? Então esses flexionamentos é que vão relaxando o cavalo, desde que você dê o alívio, né? Se você vai dando pressão só,
você vai só, como diz, aumentando a pilha do cavalo. Então, antes seria tipo um aquecimento com alongamentos, né? Então você começa estudo a passo, tranquilo com o cavalo, né? Fazer esse exercício de círculo, gente, é uma das coisas mais importantes que tem para cavalo, tá? Porque o cavalo em linha reta, ele tem vamos usar esse termo, ele tem uma força doida, ele vira uma flecha. Você praticamente, se um cavalo esticar a coluna, vamos supor, e partiu com você, fica difícil você conter isso. Agora, se você treina os flexionamentos laterais, pelo lateral você domina qualquer cavalo. Então, por isso que não gasta, normalmente você não gasta mais do que 10 a 15 minutos, você já relaxou ali e flexibilizou um cavalo. Aí a partir daí, se for um treinamento, por exemplo, é que você vai partir para os exercícios que você já conhece aquele cavalo. Esse cavalo está precisando muito de trabalho de posterior, ele não está engajando, entrando com as pernas debaixo do corpo, então aí eu vou partir para uns exercícios específicos para isso. É como você falou, tipo uma academia. Esse cavalo está precisando mais flexionamento da região de pescoço, para depois ele me entregar então eu vou trabalhar exercícios, né? E aí que entra os exercícios específicos, vamos dizer assim, né? Ô Paulo, uma curiosidade que me surgiu agora, se essa academia para cavalo, antes das atividades e pós-atividade, tem algum exercício para acalmar o cavalo? Tem, seria você desacelerar o cavalo, tá? E normalmente, você viu que eu pedi pro pessoal começar no passo com o cavalo. E você vai terminar no passo também, para justamente desacelerar esse cavalo, tá? Então você terminou, vamos supor que você saiu para um exterior, né? Você está rodando, foi para uma estrada, o que for. Eu até falo muito para os alunos assim, quando você está voltando com o cavalo, você está voltando para o lugar onde você vai desarriar, soltar, dar banho depois da ração, então o cavalo já foca naquilo, ele fica doido para voltar. Então na cabeça do cavalo já começa a criar aquela ansiedade e ele começa a ficar doido para voltar. Então sempre que você estiver voltando de alguma coisa, você volta com ele ao passo, tá? Porque a hora de ensinar cavalo a disparar, principalmente esses cavalos de cavalgada, esse trem, é quando a gente fala, virou o focinho dele pro lado das baias, para onde ele vai ser desarriado, né? E monta uma pessoa que não tem experiência, esse cavalo, a pessoa às vezes vai querer aproveitar aquela boa vontade do cavalo, é que vem o problema de disparar, tá? Então nós temos que desacelerar o cavalo. E muitas vezes quando você está dentro de uma pista, você terminou um trabalho, né? Aí você dá algumas voltas a passo, fazendo extensão para o cavalo alongar o pescoço, levar o focinho lá embaixo, justamente você estava em cima dele. Então, só para vocês entenderem, quando a gente está andando com o cavalo, quando ele cansa, qual a primeira coisa que um cavalo faz? Abaixar a cabeça, né? Desce a cabeça lá embaixo. Que ele descendo a cabeça, ele fecha a parte abdominal dele inferior ali, e ele estufa a coluna lá para cima e fica mais confortável de segurar o cavaleiro lá em cima, por isso que ele assume essa postura, entendeu? Então nós temos que fazer essas extensões, né, e acalmando o cavalo, e às vezes descer dele dentro da pista, afrouxar a sela lá dentro da pista e voltar puxando ele no cabresto ali, entendeu? Para ele entender que o trabalho não acaba só lá perto do lavador, ou só lá onde você desarreia. O trabalho pode acabar em qualquer lugar, pode acabar dentro da pista, né, em outro ponto. E isso é bom para a cabeça do cavalo. Voltamos mais uma vez na tecla do alívio, né, como diz, do serviço cumprido para ele. Opa, cumpri meu serviço, agora é hora de eu relaxar. Dicas bem legais aí, então, para quem está levando seus animais para os eventos da raça. Mensalmente, filiam-se aqui conosco na associação, Paulo, mais de 200 novos associados. Então, são pessoas interessadas em iniciar uma criação própria ou simplesmente usuários da raça, né, que amam o cavalo. Mas, assim, possuem pouco conhecimento. Então, qual mensagem que você pode passar para essas pessoas? Primeiro é a busca do conhecimento, né? Se você vai mexer com um cavalo, é um ser que você não conhece, né? Você tem que procurar saber a respeito daquele ser. É igual eu cheguei para comprar um carro, se eu não ler o manual dele, que esse botão serve para quê, isso aqui serve, né? Eu não vou ter o aproveitamento total daquele carro, né? Então tem que entender. Então a primeira coisa é isso, é fazer curso. E aqui agora até uma dica aqui que eu vou falar, né? Porque a associação, para quem está associando, ela dá um curso, né, de graça, né,
do Machador para Todos, né? Então procurem fazer esse curso, né? Nesse curso tem módulos aí de todas as áreas aí, então isso é muito interessante para a pessoa. Eu acho que quem está entrando tem que procurar. Então, quem está procurando mexer com qualquer coisa na vida, procura o conhecimento, né? Para ele entender daquilo que ele vai conviver ou mexer ali, tá ok? Lembrando que o Manga Larga Machador para Todos pode ser acessado em abccmm.org.br. Pessoal, nós estamos chegando ao final de mais um episódio da Voz do Machador. Agradecemos a sua audiência, compartilhe nosso conteúdo e siga nossas plataformas de comunicação. Paulo, muito obrigada, viu? Eu que agradeço vocês aqui, né? A oportunidade de estar aqui trocando ideia com vocês. Uma das coisas que eu mais gosto de fazer, né, é transmitir conhecimento, né? Eu acho que isso eu tenho um pouco, né? Porque eu falo que no cavalo a gente nasce sem saber nada e morre aprendendo ainda, né? Então ainda estou aprendendo muita coisa. E o conhecimento ele só é válido quando você compartilha ele com as pessoas, né? Então agradeço vocês essa oportunidade de compartilhar um pouco do conhecimento aqui com todos aí os seguidores aqui de vocês, né? Então foi uma honra, muito obrigado. Eu estou à disposição, né, para qualquer coisa a respeito de cavalo, tanto para vocês aqui quanto para os criadores aí e usuários do Manga Larga Machador. Muito obrigado. Esperamos você mais vezes aqui, muito legal o nosso bate-papo. A Voz do Machador é uma produção do Departamento de Jornalismo da BCC-MM. Até a próxima!